E aí pessoal, bom dia mais uma vez, espero que esteja tudo bem com todo mundo, tudo certo. Bom pessoal, hoje o nosso vídeo é um assunto que, bom, dá pra ver lá em cima, né? São os números complexos. Nós estamos trabalhando conjuntos numéricos e, como eu já conversei com vocês, no Enem nós trabalhamos até os números reais. Porém, em praticamente todos os outros vestibulares entram os números complexos. O nosso assunto ele está dentro então desse mesmo módulo que a gente está fazendo, ele é a próxima aula. Vocês podem ver que é na página de número 41 da apostila de vocês. Então aqui, antes de começar, só para deixar bem claro, né? A gente vai falar de complexo de novo lá depois da URGS, lá depois do Enem, depois da URGS não adianta, né? Lá depois do Enem. Então lá a gente vai revisar. Então é bom que a gente já saiba agora, para lá no futuro a gente só ver de novo e aprofundar um pouco, porque ainda falta uma parte um pouco mais complicada aqui. Então aqui é a parte inicial, digamos assim. Outra coisa é que vocês vão ver que é super tranquilo, de verdade, de verdade. São tudo situações bem básicas, tá? Então relembrando aquilo que a gente viu lá no início, na primeira aula, tá? Se tu não estava na primeira aula, a gente falou sobre os conjuntos numéricos, e um deles é o conjunto dos números complexos, o conjunto C. Basicamente, o que a gente precisa lembrar é que no conjunto complexo, a raiz quadrada de menos 1, que não existe no mundo real, a gente chama com a letra I, né? Essa relação de que a raiz quadrada de menos 1 é o I, ela é a base do número complexo. Porém, a relação mais importante é a que está em verde aqui, ó. I ao quadrado igual a menos 1. Gente, essa é uma regra que tu tem que já colocar na tua cabeça direto. Se tu viu I ao quadrado em qualquer lugar, substitui por menos 1. Não interessa que seja na rua, no mercado, não interessa. Viu que tem I ao quadrado, coloca menos 1, certo? Então aqui eu estou colocando a maneira como um número complexo aparece normalmente. E acredite, eu sei que é estranho, mas o número complexo ele vem em parzinho. É por isso que quando falam em complexo, eles não dizem assim, ó, dado o número complexo 12, ou dado o número complexo 5 mais 3i. Eles falam assim, dado o número complexo Z. E aí eles dizem quanto vale, porque ele vem num parzinho, né? Então observem que esse parzinho é formado por duas coisas, né? Óbvio, é um parzinho, né? O A que eu coloquei aqui, ele é chamado de parte real. É a parte do número que realmente existe, que realmente tem valor no campo dos números reais. E o B, que eu coloquei aqui como BI, que é a parte imaginária, que é aquela parte que tem o I. Essa parte, ela não faz parte dos números reais. Então, o número complexo, na sua forma tradicional, vem escrito assim, 2 mais 4i. Um exemplo, pode ser negativo, pode ser positivo, não tem problema nenhum. Então observem que ele vem em um parzinho, 5 mais 2i, 3 menos 7i, 2i, aliás, 2 menos 5i e assim vai. Agora, isso não é uma regra. Pode acontecer de vocês verem um número complexo que não vem acompanhado. Então ele pode ser simplesmente 3i, e como ele não tem parte real, a gente chama isso de imaginário puro, porque ele não tem parte real, assim como também o Z menos 9. E aqui, para quem estava na primeira aula, sabe que o menos 9 ele é um número real, mas se o exercício fala de número complexo, aí a gente considera o menos 9 complexo. Por quê? Porque a gente chama ele de real puro. Não tem a parte imaginária, mas continua sendo um número complexo. Então ele pode vir em parzinho, que é o mais comum. Ele pode vir sozinho, que nesse caso seria o meu 3i aqui, né? Só com a parte imaginária, ou só com a parte real, tá? Então isso é a base do número complexo. O que o Enem não, mas o que a maioria dos vestibulares vai cobrar? A URGS, nos últimos anos em que ela fala de número complexo, ela basicamente pediu que a gente saiba as operações. E ao invés de ser as 4 operações, são as 3 principais. Igual eu coloquei a operação da divisão, que ela é bem mais difícil, então ela não vem caindo na URGS ultimamente, mas é aquilo que a gente já conversou, é sempre bom a gente ter um pouquinho a mais, a gente saber um pouquinho mais e ter uma noção um pouco melhor, né? Então as minhas operações são as 4 fundamentais, né? Vamos começar pelas mais simples. Primeiro, soma e subtração, contas de mais e menos. E gente, aqui, isso é uma coisa que vocês têm que já colocar assim, já ficar bem claro. O I
ele é igual, a gente trata ele da mesma maneira que o x. Então, tanto na conta de mais, quanto na conta de menos, quanto na conta de vezes, o i e o x é a mesma coisa. Então, ó, soma e subtração, real com real, imaginário com imaginário. Ou seja, o que tem letra junta com o que tem letra, o que tem número junta com o que tem número. Então aqui eu coloquei esses dois números, que são os números que a gente vai usar em todos os exemplos, tá? Então, ó, o z é 2 mais 3i e o w é menos 5 mais i, certo? Então aqui o i vale 1 nesse caso, né? 1i. Beleza. Primeira conta, z mais w. Então, ó, copiei o z, 2 mais 3i, e fiz mais o segundo, menos 5 mais i. Como esse cara aqui é demais, não vai mudar nada na conta. Então eu só copiei de novo, ó. 2 mais 3i, menos 5 mais i. Juntei, quem vai conseguir conversar? O 2 com o menos 5, o 3i com o mais i. É claro que na tua conta tu não precisa fazer isso. Mas para que eu possa mostrar de uma maneira mais clara, eu coloquei isso aí. Então, botei esses dois pertinhos e agora é só fazer. Tenho 2 e devo 5, fico devendo 3. Tenho 3 e ganho 1, fico com 4. E pronto, está feito uma soma do número complexo. Pode parecer meio bobo, e realmente não é muito difícil, mas é exercício passível de URGS, por incrível que pareça, tá? Conta de menos, a mesma coisa, só que na conta de menos tu tem que cuidar com a regrinha do sinal, né? Tem aquela coisa de transformar. Então olha o que eu escrevi, 2 mais 3i, que é o primeiro, menos 5 mais i. Coloquei entre parênteses, porque aquele menos vai influenciar todo mundo. Então, ó, 2 mais 3i e menos com menos mais 5 e menos com mais menos i. De novo eu organizei, lembra que tu não precisa fazer isso se tu não quiser. 2 mais 5 dá 7, 3 menos 1 dá 2. Fechei a minha subtração. Então, só somei as duas coisas e assim vai. Então, observe, gente, que, pô, menos e mais é um troço que tu vai olhar e vai dizer, tá, é que nem usar o x. E isso é importante porque a gente às vezes chega no dia e a gente fica, ai, mas deve ter alguma coisa diferente, ai, deve ter que fazer. Não, usa como se fosse um x, tá tudo certo. Agora vem as duas que são, eu não vou dizer que são as duas mais complicadas, porque a multiplicação não tem tanto mistério assim. Percebam que na multiplicação a gente vai usar o método do chuveirinho. A gente pode multiplicar todos com todos, né? A propriedade distributiva. Eu chamei de chuveirinho porque é o mais comum, né? Aliás, é chuveirinho, né? Tá certo, né? Então, ó, coloquei o z e coloquei o w. 2 mais 3i vezes menos 5 mais i. E eu vou fazer todos com todos. Então, ó, 2 vezes menos 5 vai ficar menos 10. Depois, 2 vezes i vai ficar 2i. Mais 3i vezes menos 5, menos 15i. E mais 3i vezes i dá mais 3i ao quadrado. E olha ali, aquilo que eu disse para ti, no momento em que tu viu i ao quadrado, não interessa onde. Botou menos 1. Então tá lá, circulei, escrevi que ele vale menos 1. Certo? Então na próxima linha eu só organizei. Ó. O menos 10 eu copiei. Como aqui eu tenho 2i e aqui eu devo 15i, eu fiquei devendo 13. Então, devo 13i. E aqui o mais 3 eu copiei e no lugar do i ao quadrado eu coloquei menos 1. Aquele entre parênteses ali é só porque vai ter uma multiplicação, então por isso que eu botei parênteses, tá? Próxima linha. Copiei o menos 10, copiei o menos 13i e mais 3 vezes menos 1 dá menos 3. E como eu tenho menos 10 e menos 3, eu fiquei com menos 13, menos 13i. Então observa que a multiplicação, ela basicamente tu faz o chuveirinho. Basicamente tu multiplica ali todos com todos, tu faz, né, aquela situação. E a única diferença, a única coisa que tu tem que lembrar no dia é no lugar do i ao quadrado botar menos 1. Bota menos 1, ajeita tua conta, né, faz aquela malemolência toda, e aí quando tu chegar no final, tu vai ter a tua conta pronta e bonita. E gente, eu vou dizer assim, ó, pro Enem, para URGS, né? Para URGS, basicamente, tu tem que saber isso que eu mostrei agora, rápido, né? E isso que eu botei aqui embaixo. Então, eu vou falar primeiro das potências, para depois falar da divisão, tá? Essa parte de baixo ela é bem comum, porque ela é mega simples, mas se tu já olhou uma prova com isso e tu não sabia fazer, tu ficou olhando e ficou tipo, e daí? Né? O que eu faço? E basicamente é o seguinte, ó. Existe uma pequena sequência de potências de i que a gente tem que saber. E as primeiras, elas são fáceis de lembrar. Primeiro, i elevado a zero. Gente, qualquer coisa, complexa ou não, elevado a zero, tá igual a 1.
Então, nesse caso, se eu tenho i elevado na 0, 1 e fechou. I elevado na 1. Isso é uma regra clássica da matemática também. Qualquer coisa elevada na 1, dá ela mesma. Se eu fizer 7 na 1, dá 7. Se eu fizer menos 5 na 1, dá menos 5. Se eu fizer i elevado na 1, dá i também. Então, as duas primeiras são fáceis. I elevado ao quadrado é a nossa regra de ouro, nosso menos 1. A única que tu teria que lembrar é que i elevado ao cubo dá menos i. E aí, se tu perceber, fica digamos assim, uma sequência bem fácil de lembrar, porque fica 1i menos 1 menos i. Né? Tu pode sonhar com isso. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Então essa sequência ela é barbada. Aí tu diz, não, tá. Mas o exercício que eu vi não tinha i na 3. O exercício que eu vi tinha i na 67. O que dá essa parada? Gente, como essa sequência, 1i menos 1 menos i, ela continua infinitamente, é só tu pegar o 67, que é o expoente do i, e dividir por 4. E o motivo de ser dividir por 4 é porque a nossa sequência tem 4 elementos. Se a nossa sequência tivesse 5, a gente dividiria por 5. Fiz 67 dividido por 4. Aqui a divisão tu pode conferir se eu fiz certo, porque às vezes eu faço umas rateadas, né? Mas ajeitei aqui, por exemplo, né? Ajeitei, botei 6, 4, 24, fechou. E no final vai sobrar um número. Nem sempre, né? Mas vai sobrar alguma coisa aqui embaixo. Se sobrar 3, i na 3. Se sobrar 2, i na 2. Se sobrar 1, i na 1. E se sobrar 0, i na 0. Então observem, gente, que tu consegue uma maneira, tu consegue uma manha que vai te dar exatamente aquilo que tu quer. No momento em que eu dividi o 67 por 4 e sobrou 3, eu sei que o i na 67 é a mesma coisa que o i na 3. E na hora de fazer a conta eu vou escrever menos i, que é o valor dele. Então, a moral dessas potências de i é por isso que eles pedem, cara. É por isso que tu vai ver no exercício da PUC tem isso aí lá. Porque o cara vai dizer, pô, i na 80. Sei lá quanto que é i na 80. Como é que o cara vai querer que eu saiba? É porque ele não quer que tu saiba. Ele quer que tu divida 80 por 4 e vê quanto sobra. E a única coisa que ele está te pedindo é que tu lembre disso e que tu saiba que é 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Certo? Para a parte de URGS, pelo menos o que vem sendo pedido nos últimos anos, isso já é o bastante. Tá? Isso que eu mostrei até agora. Agora, não vamos nos contentar só com isso, né? Uma coisa que a gente não vai ver hoje, porque não tem nessa nossa apostila aqui, não agora pelo menos, é a forma trigonométrica do número complexo. E essa parada não é tão simples, tá? Mas isso a gente vai ver lá na frente. Por enquanto, eu vou mostrar para vocês a divisão de complexo. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas é uma conta que não vai exigir um conhecimento muito grande de vocês. Vocês têm que lembrar algumas coisas. Primeiro, divisão. Então, Z dividido por W. Eu coloquei, o Z, que é 2 mais 3i, e o W, que é menos 5 mais i. E o que vocês têm que lembrar é que a divisão é como se fosse uma racionalização. Lembra aquela história de que quando tem raiz embaixo, tu tem que tirar ela de baixo? Seria isso aí. Seria a mesma coisa. E tu lembra como é que faz? Por exemplo, assim, deixa eu colocar aqui rapidinho para ti. Se tu tivesse uma raiz assim, 2 sobre raiz de 5, tu multiplica em cima e embaixo por raiz de 5, sem mistério, né? Agora, se tu tem 2 sobre raiz de 5 mais 1, não adianta multiplicar sobre vezes raiz de 5, vai dar errado. Tu tem que multiplicar vezes raiz de 5 menos 1. Tu tem que trocar o sinal do segundo, certo? Nesse caso aqui, meus queridos, a gente tem que fazer a mesma coisa, certo? Quando a gente tem uma conta de divisão de complexos, a gente racionaliza. Então, observem que era menos 5 mais i, e a gente vai escrever menos 5 menos i. A gente chama esse número de conjugado. Lembra desse nome? Conjugado, que é quando tu só troca a parte complexa. O menos 5 continua igual, e a parte imaginária tu troca de sinal. Então, tu vai racionalizar multiplicando pelo conjugado. E, gente, aqui é chuveirinho. É todos com todos, olha só. 2 vezes menos 5, menos 10. Beleza. 2 vezes menos i, menos 2i.
3i vezes menos 5, menos 15i. E 3i vezes menos i, menos 3i ao quadrado. Observe que eu já coloquei menos 1 ali, né? Em vermelho. Embaixo é a mesma coisa. Menos 5 vezes menos 5 dá 25, positivo. Menos 5 vezes menos i dá 5i, também positivo. I vezes menos 5 dá menos 5i. E mais i vezes menos i dá menos i ao quadrado. E eu também já botei ali que ele vale menos 1. Agora, a grande manha aqui é observar que esses dois caras vão cancelar. Se eu tenho 5i e devo 5i, dá nada, dá zero. Isso é muito louco, né? Porque tu tem 5i é um número imaginário. Menos 5i também. Então, tu tem uma coisa imaginária, tu deve uma coisa imaginária que é igual, e aí as duas cancelam. Que viagem, a matemática às vezes é bem louca, né? Então é o seguinte, cortei os dois. No de cima eu juntei esses, ó. O menos 10 eu copiei, esses dois eu juntei. E no lugar do i ao quadrado eu botei menos 1. No de baixo, o 25 eu copiei, esses dois eu cortei, e esse menos eu copio para botar o menos 1. Na próxima linha eu só ajeito a conta, menos 10, menos 17, menos com menos mais 3, e menos com menos mais 1. E agora é só juntar. Menos 10 com mais 3 dá menos 7, o menos 17i tu copia, e sobre 26. A moral, gente, é que numa divisão de complexo, o objetivo é que o i não fique embaixo. Tá vendo que antes tinha o i e agora não tem? Então isso é uma manha para tu saber se tu fez a conta certa ou não. Se no final da tua conta tu olhar e pensar, olha, o i sumiu, olha que louco, é porque provavelmente tu fez certo. Quer dizer, o resto eu não sei se fez certo, mas pelo menos essa parte tu fez. Se chegar no final e o i continuar ali, ou tu não multiplicou pelo conjugado, ou tu não transformou o i ao quadrado em menos 1, ou tu fez alguma coisa errada no meio do caminho. Mas acontece, né? Então, assim, isso é a parte dos complexos. Vocês têm atividades para fazer sobre complexos aí na apostila de vocês. Façam, tragam as perguntas nas lives, não, né? Eu vou tentar de vez em quando entrar ali com vocês para que a gente possa conversar. Lembrem-se que vocês têm o suporte dos professores. A gente está, né, tendo esse problema aí, dessa crise que está acontecendo, mas a gente está tentando ficar próximo de vocês para que, né, vocês se sintam abraçados, porém virtualmente, nessa situação, digamos assim. Beleza? Então é isso aí, nos vemos na próxima e um abraço, tomara que a gente se veja logo, né? Até mais, tchau, tchau.